Uma pergunta que todo mundo faz e que é meio natural é por que eu sou ateu? Essa pergunta é muito simples e direta, a resposta é básica. Todo mundo que é ateu porque não vê motivos para acreditar em um Deus. Acho que uma pergunta que seria mais pertinente seria como eu me tornei ateu. Então eu resolvi fazer um vídeo para detalhar isso. Nesse vídeo eu vou usar essa barrinha aqui embaixo, que é uma escala. Ela começa daqui para lá e ela representa os anos passando da minha vida. Tá? Os tons em amarelo representam o ateísmo e os tons em cinza representam minha fase religiosa. E eu destaquei aí 5 momentos chaves da minha vida em relação à religião. E é baseado em cada um deles que eu vou explicar mais ou menos como é que foi a história. A primeira marca que você vai ver aí é por volta mais ou menos dos 4, 5 anos de idade. Eu escolhi essa data meio aleatoriamente, mais ou menos chutando a época em que as crianças começam a fazer esse tipo de perguntas para os pais. E se você reparar, ele é o único momento gráfico que tem uma mudança brusca, instantânea. Porque a partir do momento que minha mãe falou a primeira vez que Papai do Céu existe, eu acreditei instantaneamente, porque é isso que as crianças fazem com tudo que os pais falam. E aí não tem muito mistério, você vai reparar aí que durante toda a minha infância e adolescência eu fui 100% crente. Essa foi a minha fase de doutrinação, é a fase que primeiro os meus pais me doutrinavam, depois eu fui parar em catecismo, primeira comunhão, essas coisas todas, e em nenhum momento nessa etapa da vida eu era maduro o suficiente para questionar. E aí vai parar então na segunda marca desse gráfico, e é aos 16 anos. Aos 16 anos eu participei de uma coisa chamada Encontro de Jovens com Cristo. Eu não sei se existe ainda, se ainda é praticado, eu acredito que sim, porque é uma coisa muito eficiente, que é basicamente juntar um monte de jovens num lugar tipo um retiro, e o negócio é bonito, tem muitas palestras, muitos cânticos, enfim, uma experiência muito legal mesmo. Mesmo agora, depois de estar totalmente livre da religião, eu não acho que esse foi um mau momento não, foi um momento muito legal. E eu coloquei essa marca no gráfico porque eu considero esse momento o ápice da minha religiosidade. Foi o momento que a minha fé estava no auge mesmo, inabalável, e eu tinha todas as certezas que você, cristão, que está vendo esse vídeo, tem sobre a fé, sobre aquilo que eu acreditava, aquela coisa absoluta. A próxima marca, que está pertinho dessa, é os 18. Esse período entre os 16 e os 18 foi aquela época de segundo grau, época de professores diferentes, foi a época mais ou menos que eu aprendi a dar valor ao pensamento crítico. E para mim, em termos de religiosidade, foi uma época de bastante conflito, não só com outras pessoas que tinham a ousadia de questionar a minha fé, mas comigo mesmo, porque foi mais ou menos nessa época que eu comecei a me permitir com muita autocensura, mas começou a ter aquela sementinha de me permitir questionar as minhas convicções. Aí nessa marca dos 18 eu acabei me propondo uma coisa que foi a grande virada da minha visão religiosa. O que foi que eu me propus? Ler a Bíblia. Se você é cristão e não quer deixar de ser, não leia a Bíblia. Porque até aquele momento eu só conhecia a Bíblia das passagens que eram lidas na igreja, das citações bonitas que as pessoas faziam, do que eu era ensinado pelas pessoas e entidades interessadas em divulgar só a parte boa da Bíblia. Mas quando eu peguei para ler ela por conta própria, o baque foi pesado. Mas como todo bom cristão, eu não me entreguei de primeira. Eu usei todas aquelas ferramentas que todo cristão usa. Chegava numa passagem horrorosa, violenta, covarde, etc. Eu começava com aqueles papos. Não é bem isso. É uma metáfora. Não, você tem que entender o contexto. Você tem que interpretar. Aos trancos e barrancos eu fui até o final. E naquela época, pelo menos, tá, essas desculpas que eu arrumava me serviam. Eu conseguia aceitar essas desculpas. Mas, como você vai notar aí no gráfico, dos 18 para frente, os tons já começam a se misturar. Quer dizer, já havia ali uma sementinha de questionamento, já havia pedaços da Bíblia que eu me dava o direito de não acreditar. Falar assim, não, isso aqui é mito, isso aqui é metáfora, isso aqui não, esse pedaço não era bem isso. Mas, por mais que eu quisesse acreditar naquilo, eu não conseguia ser desonesto comigo mesmo. Eu gostei, mas eu admiti para mim mesmo que eu estava inventando aquelas desculpas na hora. Eu não consegui totalmente fingir para mim mesmo que eu não percebia que eu estava pegando literalmente só as partes boas que me interessavam e interpretando o resto. E daí vai para a próxima etapa,
tá? Que eu marco aqui aos 22. Nesse período aí, entre os 18 e 22, eu meio que defini que a Bíblia não era o bastante para mim, que eu precisava procurar respostas em outros lugares, que eu precisava procurar Deus em outros lugares. E eu tentei algumas aproximações com outras religiões. Eu fui inclusive atrás do espiritismo, que o estilo, todo aquele ambiente de intelectualidade do espiritismo, a princípio me atraiu bastante, mas na primeira reunião que eu participei eu já descartei de cara, porque eu vi que eles usavam como base o cristianismo, e o cristianismo para mim já não era bastante mais. Eu procurei um pouco dessas coisas orientais, enfim, procurei um pouco de qualquer outra religião que pudesse me satisfazer essa necessidade que eu tinha de continuar acreditando em Deus. E aí, quando chegou aos 22 anos, que é essa penúltima marca, foi um momento que eu achei a melhor saída, melhor no sentido de que não deixava nenhuma aresta, no sentido que driblava o meu senso crítico da melhor forma possível. E qual foi a melhor saída? Eu acredito em Deus, eu só não acredito nas religiões. Esse foi a última saída, foi a tábua de salvação, foi o último recurso que eu consegui para me convencer que eu continuava acreditando em Deus, apesar de descartar todas as religiões. E essa é uma saída que muitas pessoas usam, e é uma saída sem saída, porque a partir do momento que você usa isso, na prática você já é um ateu, mas você mantém a aparência de teísta, que é muito útil na sociedade, é cobrada na sociedade, até tá na sua cabeça, não adianta falar que não tá, porque tá na cabeça das pessoas que ser ateu é ser imoral, é ser sem coração, é não ter... Enfim, voltando ali no gráfico, você vê que as cores ainda estão meio misturadas, mas já está praticamente tomada 100% pelo ateísmo, porque esse Deus amorfo, vago e indefinido que eu acreditava, na verdade era Deus nenhum. Ele não tinha regras, ele não tinha leis, ele não me cobrava nada, ele era só um Deus que estava lá. Assim, para quando alguém me perguntasse se eu acredito em Deus, eu responder que sim, ou para quando eu tivesse com alguma necessidade espiritual, eu me suprir desse Deus. Eu falei assim, não, Deus está comigo, e etc. E a partir desse ponto já foi um desenvolvimento gradual. Eu marquei aqui a idade de 28 no gráfico, que foi a idade que pela primeira vez eu disse em voz alta assim, eu sou ateu, eu não acredito em Deus, mas eu não sei dizer quando realmente eu deixei de acreditar. Foi uma coisa gradual ao longo do tempo que foi acontecendo e não teve um momento muito definido. E é interessante nesse vídeo porque muita gente costuma achar que quem é ateu por moda ou por querer ser revoltado, por querer aparecer. Não que eu duvide que tem gente assim, porque tem doido pra tudo nesse mundo. Mas eu acredito que muitos dos que são ateus hoje não escolheram ser ateu. Ser ateu é cheio de lado ruim. Tá? A ideia de um Deus é consoladora. A ideia de que você não vai morrer, que você vai viver para sempre num paraíso, é maravilhosa. Ninguém quer se desfazer dela. A sociedade te cobra a religiosidade. A imaginação de que a injustiça no mundo, que as pessoas, os aproveitadores e tal, vão ter a sua punição também é ótima. É um consolo. Você ter conforto no momento de desespero, nos maus momentos da vida é ótimo. É difícil admitir para si mesmo que tudo isso pode não existir. Porque é uma coisa que você gostaria muito que existisse. Você vê, nessa lista eu passei virtualmente 10 anos lutando contra o meu ceticismo. Se dependesse da minha vontade durante todo esse tempo, eu não teria virado ateu. Mas infelizmente, ou felizmente, no final das contas eu não consegui mentir para mim mesmo. Bom, é isso, vou terminar que já está ficando longo. Por hoje é só. Obrigado e até a próxima.